Olá, viajantes! Eu sou a Thali, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, finalmente, estou lançando aqui no canal o vídeo 2.0 de como preencher o formulário DS-160, que é o formulário que é o início para quem quer solicitar o visto americano, é onde você precisa aí fazer o primeiro passo se você deseja ter o tão sonhado visto americano colado aí no seu passaporte, aqui como o meu. Esse vídeo eu postei há 2 anos atrás, a versão antiga, e foi um dos maiores sucessos aqui do canal. E agora estou postando essa versão atualizada. E eu espero que esse vídeo te ajude aí nessa corrida para solicitar o visto americano. Eu sei que vocês já devem estar olhando o tamanho do vídeo, tá? Ali mais de 1 hora de vídeo. Porque você precisa pelo menos reservar 1 hora do seu tempo para você preencher o formulário bem com calma. Vocês vão ver que são muitas páginas. Todas as perguntas são em inglês, então você precisa colocar muita atenção. Você precisa estar em um lugar calmo também para você se concentrar e com uma boa conexão à internet, já que o formulário ele cai toda hora, o site fica caindo a todo momento, então você precisa estar concentrado e uma boa conexão à internet. Então, se você não tem tempo agora, quer ver esse vídeo depois, já salva aí nos seus favoritos para você não perder. E se você está vendo esse vídeo aqui, é que com certeza você tem interesse no assunto, então não olhe o tempo do vídeo, tenho certeza que você vai gostar, não vai perder o seu tempo, esse vídeo vai te ajudar, então assista até o final que vai valer a pena. Para quem quer aumentar as chances de ter esse visto colado no passaporte, o bom preenchimento do formulário da DS-160 é o primeiro passo. Mais ou menos cerca de 60% dos vistos negados hoje no Brasil é por um mau preenchimento do formulário. Então, você estar a par de tudo que você precisa colocar da melhor maneira já é o primeiro passo aí de muitos passos que você precisa até conseguir o visto. Então, enquanto passa a vinheta, já deixa o seu like, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações, porque eu sempre estou trazendo novidades aqui sobre o visto americano. Viajantes, e eu preparei esse vídeo com muito carinho. Quem já me segue aqui há mais tempo sabe que eu amo o que eu faço e eu não tenho problemas de ensinar gratuitamente aquilo que eu sei. Se vocês olharem o meu vídeo anterior, que eu postei há 2 anos atrás aqui do preenchimento da DS-160, eu tenho milhares de comentários de pessoas que falaram: Thali, eu fiz tudo que você explicou no vídeo e meu visto foi aprovado. E isso é um prazer para mim, realmente eu faço de coração. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldades, né? Seja no preenchimento, seja no idioma, ou não tem uma boa conexão com a internet, não tem computador, ou tem casos específicos, cada caso é um caso. Então, se você é uma pessoa que quer uma ajuda a mais, além do que eu postar aqui no vídeo, você pode contratar a nossa assessoria. O telefone é esse que está aparecendo aqui na sua tela. Lá ao Fintali Viagens damos assessoria completa para o seu visto americano, análise de perfil, preenchemos de acordo com a sua situação, o seu perfil, sempre falando a verdade. E lembrando, esse telefone que está aparecendo na tela é somente para quem quer contratar assessoria do visto. Nesse telefone nós, infelizmente, não conseguimos responder as mensagens aqui dos seguidores do canal, porque o meu canal ele é à parte, mas aqui no YouTube, diariamente, eu sempre estou respondendo as dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se apesar de todo o vídeo vocês ainda ficarem com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu sempre vou estar respondendo. Viajantes, e uma questão importante antes de começar, uma questão que levanta muitas dúvidas. O preenchimento do formulário é em inglês, como fala no site do consulado americano? Aquele site, a gente está desatualizado, acho que já faz ali uns mais de 5 anos, que ele fala que o preenchimento tem que ser só em inglês. Mas não, o preenchimento, até no vídeo que o consulado ensina aqui no YouTube preencher o formulário, lá fala que é no idioma nativo. Nosso idioma nativo é português. Nós estamos fazendo no Brasil o preenchimento e a entrevista, então nós vamos fazer em português o preenchimento do formulário. Ah, Thali, mas eu falo bem o inglês, eu quero preencher em inglês, eu quero que a minha entrevista seja em inglês. Sem problemas nenhum. Vocês podem fazer a entrevista em 2 idiomas, português ou inglês. Tá? Se você preencher em português, chegar na entrevista e eles perguntarem se você fala inglês, você fala que não, a entrevista vai ser em português. Às vezes não é um português muito bom, dependendo do agente consular, mas é em português. Então, fiquem tranquilos, todos os nossos clientes que foram aprovados, o meu visto, na minha família, dos meus amigos, todos eu preenchi em português, visto aprovado, isso é um mito, não é verdade. O formulário sempre no idioma nativo, o idioma do país. Então, o primeiro passo, vamos entrar no site oficial do preenchimento do consulado americano. O site é o primeiro link que está aqui embaixo na descrição. Vou deixar ele aqui, todos os links que precisar eu vou deixar aqui embaixo. Vocês vão clicar nesse link, de preferência de um computador.
e vai abrir essa tela aqui. Vocês podem ver que está tudo em inglês aqui na tela. Mas eu vou indicar para vocês fazerem o preenchimento desse formulário no navegador do Google Chrome, porque no Safari, nos outros navegadores, não te dá a opção de você traduzir a página. E aqui no Google dá a opção. Então, para você que não tem ali, às vezes, o inglês muito bom, tem dificuldade, é a melhor opção. Então, aqui está todo em inglês. Eu vou colocar aqui em cima, traduzir para o português. Olha só, aqui em cima tem a barrinha, inglês, português. Então, agora já vemos aqui em português, solicite um visto de não imigrante. Esse preenchimento que eu vou fazer aqui com vocês é para a solicitação do visto de turismo. Depois eu vou ter também de visto de estudante e outros tipos de visto. O primeiro passo que você precisa fazer é selecionar o lugar onde você vai solicitar o visto. Então, eu vou aqui para o Brasil, temos a opção Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. É muito importante você já ter em mente o que você vai escolher. Geralmente, nós indicamos para os nossos clientes escolherem o consulado que é mais perto da sua residência. Por exemplo, eu que moro no Paraná, eu fico entre São Paulo e Rio Grande do Sul, que são os estados que estão aqui entre, onde eu vivo. Então, é bom você selecionar um estado que é mais perto de você. Eu vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo. Vamos começar dizendo que eu vou para São Paulo. E aqui tá pedindo para entrar com um código. Você viu que ele atualizou e ele já mudou para o inglês novamente. Então, só vou passar para o português para vocês irem acompanhando. Digite o código. Então, aqui. E aí temos duas opções aqui. Iniciar um aplicativo ou recuperar um aplicativo. Como estamos começando, então vai ser o iniciar. Daqui a pouco, com certeza, eu vou ter que recuperar com vocês. Então, vou colocar aqui iniciar, porque estamos começando do zero. Depois vocês podem pausar aqui a tela para vocês lerem, mas é o aviso das leis, de fraude e abuso de computadores. Aqui está falando que você tem que estar ciente do que você está falando, tem que ser toda a verdade, não pode ter fraude, etc. Então, vou colocar concordar, concordo com isso, e vou mudando aqui sempre, toda vez que atualiza ele vai, já vou deixar selecionado sempre traduzir. Aqui é muito importante a pergunta de segurança. Então, aqui temos duas coisas. Primeiro, concordar. Vamos baixar um pouquinho. E temos que salvar esse número aqui. O ID do aplicativo. O ID do aplicativo. Eu vou copiar esse número. Ele sempre vai começar com AA. E eu vou colar aqui num bloco de notas. Então, eu abri um bloco de notas aqui com DS160. E coloquei aqui o número do ID. É esse aqui, tá? Primeira coisa que vamos salvar. A segunda, vamos precisar selecionar uma pergunta de segurança, para que quando cai a conexão com a internet e tem um tempo limite para você ficar no site, você precisa retornar e você precisa colocar essa palavra-chave. Tem várias, qual o nome da mãe da sua mãe, qual a cidade que você conheceu o seu companheiro, qual o nome do meio do seu irmão mais velho. Deixa eu escolher aqui uma pergunta. Eu vou escolher essa aqui. Qual era o nome do seu bicho de pelúcia ou brinquedo favorito? Eu vou colocar aqui, porquinho, que era na verdade o nome do meu cachorro. Então, vou colocar aqui no meu bloco de notas, por mais que eu não vou esquecer, mas é importante vocês colocarem, tá? E aí, eu vou continuar. E já vai abrir, então, a página 1 do formulário. Aqui do lado esquerdo, vocês podem ver que tem começando, pessoal 1, pessoal 2, viagem, companheiros. São várias janelas que nós vamos ter que preencher. Cada página é um formulário. Estamos apenas começando, mas eu vou mostrar passo a passo de cada um. Então, vamos precisar, primeiro de tudo, ter o passaporte em mãos para fazer esse preenchimento aqui. Se você ainda não tem o passaporte, você não pode começar a preencher o formulário. Primeiro faça o passaporte, tem o vídeo aqui no canal ensinando, e aí depois você vem para começar o visto. Então, meu sobrenome, eu preciso colocar exatamente como está aqui no passaporte. Então, eu vou colocar de Miranda Arenis, que é o meu sobrenome hoje, e os recebem nomes. A tradução vocês podem ver que não é muito boa, no inglês seria os primeiros nomes. Então, o meu nome é composto Thalita Sara. E no passaporte ele tá assim, Thalita Sara e o de Miranda Arenis em cima. Então, você vai ver bem certinho como está no passaporte. Cuidado que eu já peguei muitos casos de pessoas, por exemplo, que tem Thalita Sara Arenis e que preencheu errado o formulário do passaporte, aí o segundo nome foi com o sobrenome. Aí você precisa fazer exatamente como está no passaporte, ok? Mesmo que o seu nome seja composto. E aqui precisamos colocar o nome exatamente como é no alfabeto nativo. Então, nosso alfabeto nativo, português, o meu nome completo. Você já usou outros nomes, seja de solteira, religioso, profissional,
Por exemplo, temos o caso que estamos vendo muito na mídia agora, os famosos que estão sendo negados aí no visto americano. Então, às vezes, por exemplo, a Anitta. Todo mundo conhece a cantora Anitta como Anitta, mas o nome verdadeiro dela é Larissa. Então, quando ela foi preencher com certeza o formulário um dia, colocou o nome verdadeiro e aí, no outro nome dela, ela colocou Anitta como cantora. Tudo é um nome que ela usa, né? É um pseudônimo. Então, esse o tipo de que você vai colocar. No meu caso, eu já usei outro nome, mas foi um nome de solteira antes de casar. Isso também se encaixa para pessoas, por exemplo, você não foi registrado pelo seu pai quando você nasceu. Só depois de uma certa idade que você foi registrado, foi feita uma nova certidão de nascimento, um novo RG, então mudou o seu nome. Então também se encaixa, tá? Então como que era meu nome antes? Era de Miranda, o sobrenome, e os nomes próprios era Thalita Sara. Então esse foi o meu nome. E eu já peguei caso de pessoas que já se divorciaram 5 vezes. E aí, então, vai clicar aqui, adicionar outro. Vai adicionando, tem que colocar todos os nomes que você já teve na sua vida, porque você já teve um CPF, você já teve um documento com aquele nome, então você precisa informar eles, porque todos esses dados precisa cruzar para saberem mais sobre você. E eu só sou casada uma vez, só tive a mudança de nome uma vez, tá bom? Você tem um código que representa o seu nome? Para brasileiros isso não se encaixa, tá bom? É mais para quem tem um alfabeto diferente do nosso. Sexo, só existem 2 aqui no formulário, macho e fêmea. Vocês viram quando traduz, ele parece animal, né? Mas no inglês tá feminino e masculino, mas ele sai como macho e fêmea. Estado civil, isso também é uma coisa que confunde muitas pessoas. Estado civil tem casado é para quem é casado no papel, com o registro certinho, né? Independente se você casou na igreja, mas casou no cartório tem aquele certificado. União estável é quando você tem um documento de união estável também, que você tem isso registrado, né? União civil e parceria doméstica é quando você mora junto com a pessoa. Você é amigado. Então a gente mora junto, né? Tem pessoas que já vivem há anos junto, têm filhos, mas nunca colocaram isso num documento. Então isso vai ser a união civil, parceria doméstica. Tem a opção solteiro, viúva ou viúvo, divorciado, legalmente separado. Mas tá ali, qual que é a diferença de divorciado e legalmente separado? Depois eu vou mostrar ali pra vocês, mas eu sempre uso só o divorciado. E aí, outro, tá? Difícil ali usar o outro, mas você pode usar se a sua situação for diferente. Então, no meu caso, eu vou colocar como casado, a data de nascimento, a cidade de nascimento, o estado e o país. Então, nessa primeira página, vocês viram que foram as informações básicas. Tudo que tá aqui na página do passaporte, né? Data de nascimento, onde nasceu, o estado que nasceu, nome completo, etc. Então, só tomem cuidado mesmo em relação ao estado civil. Tá ali eu que estou noivo ou noiva, ainda se encaixa como solteiro, tá? Não existe opção namorando, nem noivo, nem noiva. Só tomem cuidado mesmo, que eu indico muito para quem mora junto usar essa opção de união civil com parceria doméstica, porque lá na frente vai ser importante para você colocar nos dados da pessoa que vai viajar junto com você, se é o seu companheiro ou sua companheira. Então, vamos passar agora para a próxima página, que é a página 2. E naquele meu outro vídeo, até mostrei para vocês que na primeira tentativa de preencher essa página 1, acho que foram umas 5 vezes. Como eu estou explicando aqui devagarinho, pode ser que às vezes eu preencha uma página inteira e, como eu demorei muito, caia o sistema. Nesse caso, ele não caiu, ele passou para frente. Então, isso é bom. Quer dizer que agora esse código mesmo aqui do ID, o AA00, esse número, ele está valendo. Então, quer dizer que agora ele já vale. Se ele tivesse caído nessa primeira página, eu ia ter que excluir esse número que eu tinha no meu bloco de nota, porque ele já não ia funcionar. Ele só começa a funcionar a partir da primeira página que passou. Então, vamos começar agora nas informações pessoais 2. Nacionalidade, sou brasileira. Então, tem que também tomar cuidado com isso. Eu pego muitos casos de outras pessoas que moram aqui no Brasil que já têm outra nacionalidade. Então, você tem que informar aqui qual é essa nacionalidade, tá? Então, você tem ou já teve outra nacionalidade além de indicada acima? Não, eu só tenho nacionalidade brasileira, mas quem sabe você tem a italiana, tem alguma outra nacionalidade, aí no seu caso você colocaria sim o nome do país que você tem a cidadania, e se você tem um passaporte daquele país, você tem que colocar o número daquele passaporte, tá? Mas no meu caso, não. Você é residente permanente de um país ou região diferente do seu país, região de origem, nacionalidade indicado acima? Não, tá? Eu moro no país que eu nasci, que eu tenho a minha nacionalidade.
Quando eu preenchi o formulário do meu esposo, do Davi, então eu tinha colocado aquela vez dele aqui a nacionalidade colombiano. E aí eu coloquei que ele sim é um residente permanente de outro país, do Brasil, né? Então eu tinha colocado isso. Mas nesse meu caso aqui não vai precisar. Número de identificação nacional. Esse vai ser ou RG ou CPF. Eu procuro sempre usar o CPF quando eu preencho dos clientes. Eu acho que o CPF é o documento que a gente mais usa. No caso aqui eu vou colocar um fictício. Então eu coloquei aqui como um CPF fictício, 11 números. Número de segurança social nos Estados Unidos. Então, para quem já viveu nos Estados Unidos ou para quem fez alguma viagem alguma vez para lá, foi estudar e fez o social, que é tipo um CPF também nos Estados Unidos. Se você tem, você vai colocar aqui o número. Se não, que é a maioria dos casos, 99% das pessoas que estão solicitando visto, vai colocar que não se aplica. E o número de identificação de contribuinte nos Estados Unidos, né? Se você contribui ali com os impostos, eu também vou colocar que não se aplica. Isso é baixíssimo os casos que a gente pega de alguém que contribui. Então, você viu que essa página é bem simples. Se você é brasileiro mesmo, não tem nenhuma outra nacionalidade, é só colocar o Brasil e o CPF. E podemos passar para a próxima página. Ó, vocês podem ver que tá carregando ali em cima, já deveria ter passado para a próxima página. Isso significa que vai cair, caiu. Então, sempre que ele já não passar direto, ficar enrolando ali em cima, é que ele vai cair. Então, solicitação, a sua sessão expirou. Mas é bom que expirou na segunda página, a gente não perdeu tudo aquilo da primeira. Então, vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês a recuperar quando ele cai. Então, eu tinha escolhido São Paulo, vou voltar para o São Paulo de novo. Vou colocar aqui as informações de segurança, o código. O ID do aplicativo é aquele número. Lembra que eu tinha colado aqui? Esse é o número. Recuperar aplicativo. Agora, as primeiras 5 letras do sobrenome. Então, eu coloquei lá de Miranda Areniz, meu sobrenome. Então, tem que cuidar disso. Se eu tivesse colocado Sara de Miranda Areniz em cima, eu teria que colocar o Sara aqui no sobrenome. Então, vamos lá. Vai ser as 5 primeiras letras. Por quê? D, 2 letras. O espaço conta como um caractere. E Mi. Então, esse vai ficar as 5 primeiras letras do meu nome. Na mesma coisa você. Se você se chama Dos Santos, só vai dar Dos, espaço e o S. Né? Se o seu nome é Almeida, vai ficar Almei. Então, sempre as 5 primeiras letras do sobrenome. O ano de nascimento que eu coloquei no formulário. E qual que é o nome do meu bicho de pelúcia favorito. Porquinho. E agora vamos recuperar. Muita gente já não consegue recuperar aqui porque colocou errado o sobrenome, colocou o nome em cima e o sobrenome embaixo, ou colocou data de nascimento errado. Então, na primeira página você tem que ter todo esse cuidado de fazer bem certinho. Vocês viram que ele voltou para a página 1. Ele sempre vai voltar para a última página que foi salvo. Então, a página 1 ela foi salva aquela hora, mas a página 2, que foi a página que caiu o sistema, por mais que eu preenchi tudo, ele não deu certo. Ele apareceu aqui em branco. Então, eu vou preencher aqui rapidinho, né, para não mostrar de volta para vocês, e a gente já continua. Pronto, já preenchi, foi bem rapidinho. Agora, vamos continuar, então, para a próxima página, que é a página ali das viagens. Ó, você viu quando ele passa bem rapidinho. Então, por favor, selecione uma classe de visto. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que 60% dos vistos são negados hoje por causa do mau preenchimento do formulário? E às vezes não é nenhuma coisa assim grosseira, uma coisa... É detalhes. Por exemplo, o tipo de visto que você vai pedir é muito importante. Se você selecionar um aqui e chegar na entrevista e você está pedindo outro, eles já vão negar vocês. Então, tem que tomar cuidado. Tem vários, eu não vou ler todos aqui para vocês, porque são muitos. Mas o que a gente mais costuma fazer? Que vai ser... Ó, alienígena em trânsito, a tradução é horrível, né? Mas esse aqui é se você tá em trânsito, em viagem, por exemplo, você tá indo pro Canadá, mas vai fazer uma escala nos Estados Unidos, então é o visto de trânsito, então é o visto C. Se você pedir o visto B para fazer esse trânsito, eles vão te negar, então tem que tomar cuidado. Nós fazemos muito aqui, é o visto B. Gente, olha a tradução, tá traduzindo como temperatura de visitante de prazer de negócios, que é o visto americano. Deixa eu colocar no inglês porque tá horrível. Então, aqui, ó, no inglês, aqui, ó, temporário de business, né, para trabalho não, né, já vou explicar essa questão do business, ou para turismo, tá? Deixa eu voltar aqui pro português, então, vocês não se assustem com essas traduções, porque do Google é bem esquisita mesmo, tá? E o visto que a gente faz também vai ser bastante o F, que é o de estudante.
Então, vamos selecionar aqui o B, que é o visto para turismo. Aí ele vai abrir para você especificar negócios e turismo B1, B2, visitante temporário, que esse é o visto que eu tenho e é o visto mais pedido, é o visto que é comum pedir. Tem o que é só para negócios e conferência, então esse business não é para você que quer ir trabalhar lá. Então, digamos, você trabalha numa empresa e a empresa vai te mandar fazer um treinamento nos Estados Unidos, você vai para lá para uma reunião, para uma conferência que é a trabalho, aí é o visto B1. E aí tem a opção B2, que é para turismo e tratamento médico. O que eu indico, sempre solicita B1 e B2 junto. Não tem por que você selecionar só um ou outro, você vai para a entrevista igual, é o mesmo valor, então você já seleciona B1, B2, independente ali se é para um dos dois casos, ok? Aqui que é a parte que, no outro vídeo eu expliquei, mas eu recebi acho que uns 1000 comentários perguntando, você tem certeza disso? Gente, eu já faço isso há anos, então eu tenho certeza, tá? Você fez planos específicos de viagem? Eu sempre indico vocês colocarem não. Por quê? Porque se você colocar que você fez planos específicos, é você querer dizer que já comprei o voo, já reservei o hotel, já fiz isso, aquilo. E eles não gostam muito disso no consulado, porque você não pode fazer tudo isso se você ainda não tem o visto. Então, primeiro você tem que solicitar o visto para depois você fazer as compras, tá? Então, eu coloquei aqui que não, mas deixa eu colocar aqui sim para vocês terem ideia do que vai aparecer. Então, você fez planos específicos de viagem? Sim. Aí ele vai perguntar qual que é o dia que você vai chegar nos Estados Unidos, o voo, a cidade que você vai chegar, o dia que você vai embora, o voo de partida, a cidade que você vai partir, os locais que você vai visitar nos Estados Unidos. Então, eu não indico você colocar que você tem planos, salvo as pessoas que já têm o visto americano, por exemplo, já viajaram, têm o visto e está vencendo agora e quer renovar antes de viajar, então já tem uma programação, uma pessoa que já tem o visto, aí não tem problemas. Mas se você está pedindo a primeira vez, vá na humildade, fala que você ainda não tem nada, é melhor, e não só falar, faz isso mesmo. Primeiro preencha tudo, tenha o visto em mãos, para você não perder dinheiro, depois comprar e não dar certo, né? Então, fez planos específicos? Não. Mas aí ele vai pedir uma data prevista de chegada. Você não precisa falar uma data exata. Como fala ali, uma data prevista. Você imagina mais ou menos quando que você quer viajar. Então, eu sei que todo ano eu pego férias em outubro. Então, eu vou colocar aqui que eu quero visitar em outubro. Então, é muito em cima eu viajar já em outubro. E ainda nem tem vagas para isso. Então, tomem cuidado com o período que vocês vão colocar aqui. Eu vejo muitas pessoas ficarem afobadas. Eu tô em setembro, mas eu já quero viajar em outubro. Então, o agente consular pode ficar, mas em cima da hora é tão caro, por que esse desespero? Por que você precisa ir para lá agora? Férias e viagens são uma coisa que precisa ser programado. Então, eu sempre indico você jogar para pelo menos 6 meses para frente a sua pretensão de viagem, tá? Então, eu coloquei aqui uma data que é real. Outubro, geralmente, eu pego férias. E coloquei para o ano que vem, para daqui a um ano. Não é obrigatório colocar o dia específico, porque eu não sei que dia que eu vou ir, só sei que vai ser em outubro. E Thali, digamos que o meu visto seja aprovado, eu preciso viajar na data que eu coloquei no formulário? Não. Você pode viajar em outra data. Depois do seu visto aprovado, se você, digamos, eu peguei o visto e disse que em outubro, agora em dezembro. Não tem problema, tá? Você tendo ali tudo para comprovar na imigração que você tá indo e vai voltar, você não tem problema nenhum com isso. Aqui ele tá dizendo bem certo, previsto, não é nada exato, ok? Qual que é a duração pretendida de estadia? Eu acredito que uns 10 dias é excelente. Cuidem com isso também. Tem pessoas que falam, como eu ganho pouquinho, então vou colocar que vou ficar só 3 dias, 4, 5, para ter mais chance de passar. Eu acho que colocar muitos poucos dias não é favorável, porque você vai viajar até lá. Para chegar lá, ficar 3 dias, não dá tempo de fazer nada. Ou você colocar aqui que vai ficar 1 mês turistando e às vezes a sua renda não é tão boa, eles vão fazer uma análise no seu perfil de acordo com quanto você ganha e quantos dias você vai ficar. Tá? Então, eu acho que 10 dias ali é excelente, geralmente para uma viagem, 12, salvo aqueles que realmente vão para passear, conhecer o país, fazer a rota 66, vai ficar na casa de familiar, amigo, tá? Mas nunca pode selecionar ali, ultrapassar os 6 meses que é permitido por eles. Primeiro é 3 meses, depois eles permitem mais 3. Nunca ultrapasse esse período ali na solicitação, colocar 3 meses, tá? Então, eu vou selecionar 10. Esse aqui também, eu já peguei muito formulário errado, de pessoas que foram negadas e vieram tentar de novo conosco, que selecionou aqui sem querer 10 anos. Quer ficar 10 anos nos Estados Unidos, né? Meses, né? Não pode, porque o máximo é 6. Semanas. Então, é dias, tá? Então, toma cuidado com isso, porque você pode ser negado por essa besteirinha.
Agora ele abriu ali, endereço que você ficará nos Estados Unidos, Thali, mas se você falou que eu não posso já reservar hotel e tudo isso, como que eu vou saber o endereço que eu vou ficar? Esse também é outra dica que eu dei no outro vídeo e todo mundo que seguiu ali não teve problema nenhum, que nós vamos colocar aqui, por exemplo, hotel a reservar, né? Deixa eu ver, vou colocar que eu vou para Nova York. Então, em New York. Então, hotel a reservar em Nova York. No endereço linha 2 ali opcional, eu vou reforçar de novo a reservar, tá? Pode colocar também a definir, né? Hotel a reservar em Nova York, a definir, não tem problema. Cidade vai ser Nova York. Você pode escrever Nova York em português ou em inglês, não tem problema. Qual que é o estado? Tomem cuidado, gente. Se você não entende bem nos estados, coloca no Google. Eu vejo também muito erro nisso. Então, qual que é aqui o estado? Vai ser Nova York. Então, o estado de Nova York, cidade de Nova York. Qual que é o CEP? Não sei o CEP da onde eu vou ficar. Então, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, tá? Porque precisa colocar alguma coisa. Então, hotel a reservar. Na linha 2, eu já deixei claro de novo que é a definir em Nova York. Próximo passo, pessoa que está pagando a sua viagem. Aí temos 5 opções. Auto, aqui na tradução em português, quer dizer eu mesmo, né? Eu mesmo estou pagando a minha viagem. Aqui tem a opção outra pessoa. Se você clicar em outra pessoa, vai pedir o sobrenome, nome, telefone, e-mail, o que essa pessoa é sua. A mesma coisa por empregador, se você está indo lá fazer assistir uma reunião, alguma coisa, seu chefe que está te mandando a sua empresa, você vai colocar o empregador atual. Se você está pedindo um visto para trabalho, vai ser um empregador nos Estados Unidos, ou uma empresa, organização, alguma outra coisa. Você está indo para uma Olimpíada, alguma coisa, que é uma organização que está pagando uma ONG, então aqui. Geralmente a gente usa então o auto, que é eu mesmo, ou outra pessoa. Digamos que você está preenchendo para o seu filho, que é uma criança, então você vai colocar que a outra pessoa pagando, no caso vocês, os pais de responsáveis. Então, no meu caso, eu vou colocar que eu mesma estou pagando, tá? Então ele não vai abrir nada para colocar sobre a pessoa, porque sou eu mesma, ok? Vamos então passar, você pode salvar aqui no meio, conforme você for preenchendo também. E aí, depois, só clicar em continuar, tá? Então, ó, ele salvou a página. E agora eu vou para a próxima página. Vocês podem ver aqui do lado que conforme vamos preenchendo, ele vai ficando azulzinha a barra. Estamos evoluindo. Ainda falta muita coisa, mas já estamos no quarto aqui. Então, esse é bem fácil, ó. Há outras pessoas viajando com você? É só sim ou não. Se eu colocar não, acabou essa página. Se eu colocar sim, vai aparecer mais coisas. Você está viajando como parte de um grupo ou organização? Aqui também que surgem muitas dúvidas. Por exemplo, Thali, eu vou ir com um grupo da Laufenthal Viagens para os Estados Unidos. Vou viajar com você. Eu coloco que vou num grupo? Não precisa colocar, tá? Porque como eu falei, não faça planos específicos, exato. Se eu colocar aqui, ó, sim, que tô indo com um grupo, vai pedir o nome do grupo. Né? Então, coloque que não tá. Mas eu tô indo viajar com 10 familiares, é considerado um grupo? Também não, tá? Então, está indo com um grupo? Não. Então, o sobrenome da pessoa que está viajando com você. Então, eu vou colocar aqui o nome do meu excelentíssimo esposo. Sanches Arenise é o sobrenome dele. E vou colocar aqui o nome, Davidson. O nome e o sobrenome em cima. O relacionamento dessa pessoa comigo. Então, tem pai, cônjuge, que é esposo, esposa, né? Aqui também, no cônjuge, entra quando você selecionou. Lembra que no início eu falei que caso você mora junto com o seu parceiro, sua parceira, por já há algum tempo, já é considerado, né, parceria doméstica, você pode selecionar o cônjuge. Criança, no caso aqui, seria filho, é que a tradução não está boa, né? Mas criança é filho ou filha. Outro parente, amigo, associado de negócios ou outro. Se você colocar outro, vai abrir, né? Vai deixar ali esse campo assim, não abre para você preencher nada. Esse outro parente, você pode colocar ali, eu tô indo com meu noivo, uma noiva, então ainda não é nem cônjuge, mas também não é amigo, é outro parentesco. Então, você pode colocar, não tem problema. Uma outra observação, vocês viram aqui que só tá pai? Sempre que preenchemos o formulário para os nossos clientes, por exemplo, digamos que estamos preenchendo para uma mãe viajar com o filho. Quando a gente envia o formulário, a pessoa fala, foi preenchido errado, foi colocado como eu sendo o pai. Mas ele só tem essa opção. Deixa eu colocar aqui no inglês para vocês verem, que é a questão da tradução. Então, relacionamento da pessoa parent, que vai ser pai e mãe em inglês, né? Aqui, spouse, que vai ser o cônjuge.
child, que é a criança, né? Filho ou filha. Outro relacionamento, amigos e associados de negócio. Então, tomem cuidado com as traduções, tá? Então, no meu caso, vai ser o meu cônjuge que está indo comigo. E uma questão aqui, antes de continuar, eu coloquei que vou viajar só com o Davi, né? Mas eu posso adicionar outro. Então, eu posso colocar que vou com um amigo, né? Eu seleciono aqui amigo. Posso adicionar mais um, que vou viajar com não sei quem. Você pode adicionar ali quantas pessoas. Vai viajar com 10 pessoas, você pode adicionar quantas pessoas você quiser. No caso aqui, eu só vou com o meu grudinho mesmo, então coloquei aqui só esse nome. Então, vamos para a próxima página. A próxima página, informações anteriores sobre viagens aos Estados Unidos. Falem a verdade. Se você já teve lá, se você já entrou legalmente, fala, gente. Não adianta esconder porque eles sabem de tudo, tá? Então, você já esteve nos Estados Unidos? 90% dos processos que nós pegamos aqui na agência são pessoas que nunca foram para os Estados Unidos. Então, é fácil, é só preencher não. Então, ó, se você nunca foi, não. Você já teve um visto emitido? Não. Você já teve um visto recusado, ou sua admissão nos Estados Unidos foi recusada, ou seu pedido de admissão foi retirado no porto de entrada. Então, o que significa? Você já foi para entrevista alguma vez e teve o visto negado? Não. Você já teve o visto por algum motivo recusado de você entrar nos Estados Unidos? Não. Então, vou colocar tudo aqui que não. E a última, alguém já apresentou uma petição de imigrante em seu nome junto ao Serviço de Cidadania e Imigração nos Estados Unidos? Por exemplo, você namora alguém nos Estados Unidos, a pessoa foi até lá e entrou com uma petição para vocês casarem, ou alguém que você arrumou um emprego nos Estados Unidos entrou com uma petição um dia. Se sim, você vai colocar sim e você vai explicar. Ah, eu fui noiva, entrou com uma petição, ou etc, etc. Você vai explicar, mas também é pouco os casos. Então, vou colocar não. Se você nunca teve visto negado, nunca teve um visto emitido, essa página é super fácil, é só colocar não. Eu vou colocar aqui salvar ela pra gente não perder, mas eu vou voltar aqui nela pra explicar mais vezes. Eu voltei aqui nela pra explicar mais tópicos. Então, se teve nos Estados Unidos, não. Teve um visto emitido, não. Para quem teve o visto negado, como que funciona? Eu vou ter um vídeo aqui no canal só ensinando como fazer essa questão do visto negado. Mas hoje eu vou dar só uma pincelada, só explicar um pouquinho. Então, digamos que você já teve uma vez o visto negado, tá tentando a segunda, terceira, quarta, quinta. Olha, já vi até pessoas que estão tentando a 10ª vez. Aqui você tem esse campo que você pode explicar sobre o seu visto negado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, tive o visto negado em, digamos, setembro. Aqui você vai fazer um resuminho, vai contar um pouco do que aconteceu e da sua história, né? Vou colocar aqui, no momento da entrevista me pediram o imposto de renda e eu não havia levado. Mais uma observação aqui. Vocês viram que tá saindo tudo em caixa alta, como se eu estivesse gritando, e tá saindo tudo sem acento, é porque não tem como colocar acento e nem como deixar maiúscula ou minúscula. Esse é o padrão deles, tá bom? No alfabeto americano não tem os acentos ali, então por isso que fica dessa maneira. Eu já recebi formulários de pessoas falando, meu visto foi negado porque ficou tudo em caixa alta, ficou tudo sem acento, ficou feio, não deu pra entender nada. Isso não existe, tá, gente? Aqui é dessa maneira. Então vai ficar tudo assim mesmo, gritando sem acento mesmo. Então eu coloquei aqui, tive visto negado, no momento da entrevista me pediram imposto de renda e eu não havia levado, fazendo uma explicação do que aconteceu. Digamos que, mas tá ali, na minha entrevista não me pediram nada. Então você escreve, olha, no momento da minha entrevista não me pediram nada, mas vou falar um pouco da minha situação aqui no Brasil. E aí, nas próximas linhas, você pode escrever. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu posso escrever aqui, sou casada há 4 anos, digamos, eu não tenho filho, mas eu posso colocar, eu tenho 2 filhos, se você tem filho, eu trabalho numa agência de turismo, sou turismóloga formada, você pode colocar, tenho carteira assinada, sou a proprietária do meu negócio, eu posso colocar aqui, a Laufintale Viagens, que eu sou a proprietária, o CNPJ é o tal, eu estou estudando, estou terminando agora a minha universidade. Então, tudo que você possa colocar que você pode comprovar vínculos com o Brasil, você pode colocar aqui nesse campo de visto negado, tá bom? Eu quero que você que está tentando pela primeira vez tenha o visto aprovado, mas você também já está vendo aqui, caso tenha o visto negado, como proceder depois, que é o mesmo formulário, depois só vai mudar essa parte aqui. E o que eu indico também, muita humildade nessa parte. Você não vai colocar assim, tive o visto negado, mas o agente consular nem olhou na minha cara, o agente consular não me pediu nada, você não vai ser grosso aqui. Na humildade, né? Não me pediram nenhum documento no momento da entrevista e eu gostaria de pedir uma nova oportunidade.
Você pode finalizar ali falando, eu trouxe todos os documentos que eu posso comprovar a minha estabilidade no Brasil e solicito uma nova oportunidade para poder viajar e ter o visto americano. E termina agradecendo. Eu vou ter um vídeo aqui só montando defesa com vocês, vai ser bem legal, mas isso hoje é só para vocês saberem mais ou menos como funciona, tá? Então eu vou colocar que não. Ó, começou a carregar lá em cima, vocês viram que eu demorei bastante falando nessa página e ele caiu. Então, vou retornar aqui novamente e vou voltar com vocês para vocês lembrarem como que é. Então, se cair mais vezes depois eu já pulo, mas aqui só para fazer pela segunda vez. O estado que eu escolhi, aqui ele é sempre aleatório, né? Quando a gente começou foi iniciar e agora é recuperar um aplicativo. Vamos, ó, parece que eu coloquei errado ali, eu falando não prestei atenção. 498, recuperar. Vou colocar o número do ID, 5 letras do sobrenome, de novo. Toda vez que cair, a gente vai ter que colocar isso, tá? E ele vai voltar para a página que caiu. Então, essa página foi salva. E agora, a página das viagens... Essa aqui eu já preenchi, ele voltou lá para trás. Ó, lembra que eu salvei aquela hora a página? Porque eu já imaginei que ia cair. Então, agora eu vou preencher também para ajudar quem tá renovando. Então, se você nunca fez o visto, tá tentando a primeira vez, é tudo não. Se você teve negado, você vai colocar aqui sim. Aí eu vou preencher também para quem tá renovando o visto, né? Então, vou colocar que já estive. Então, você deve ter os carimbos no passaporte ou você lembra mais ou menos a data que você viajou. Então, eu vou colocar aqui que eu viajei em setembro do ano passado para os Estados Unidos. Eu fiquei lá 12 dias. Ó, não dá para errar aqui. Se você colocar que ficou 12 anos lá, você já tem o visto negado para renovar. Eles vão achar que vocês ficaram morando 12 anos lá. Então, não lembro o dia exato que eu cheguei nos Estados Unidos, mas lembro que foi em setembro de 2023 e eu fiquei 12 dias. Se, digamos, você foi várias vezes para os Estados Unidos. Eu, no caso, só vou preencher aqui uma vez, mas você pode adicionar várias vezes ali, tá? Você já tem ou já teve uma carteira de motorista nos Estados Unidos? Não. Vou colocar aqui que não, porque realmente eu nunca tive. Então, é bem simples. Ele só pergunta isso. Você viu que ele nem perguntou para que cidade que eu viajei, nada. Só quando que eu fui para os Estados Unidos. Então, vamos seguir para a próxima. Ó, agora já chegamos aqui mais ou menos na metade do formulário, né? E o vídeo já tá aí com quase 1 hora de duração. Esse formulário que é o mais grandinho de todos, eu acredito que vai cair enquanto a gente preencher aqui, mas aí eu volto da onde parar. Endereço residencial. Então, endereço da onde você mora. Não tem erro por que errar nisso aqui. Vou preencher e já volto aqui para mostrar para vocês. Eu preenchi então aqui essa primeira parte para não demorar muito. Então, endereço da rua. Para não escrever a rua da minha casa, né? Então, eu coloquei aqui, rua da minha casa. Mas aí você vai colocar o seu endereço, né? Você mora na rua 7 de setembro, Avenida, Alameda. Você vai colocar conforme é o seu endereço. Coloquei uma vírgula e o número suposto da casa. Eu ainda posso colocar aqui, digamos, bloco... Deixa eu colocar aqui, bloco 23, apartamento 100. Então, você pode colocar tudo aqui. Mas, digamos, tá, o meu nome da minha rua, aquela gigantesca, que só o nome já vai tudo em cima. Então, você pode usar o endereço da linha 2 para colocar mais informações. Eu coloquei embaixo aqui, digamos, condomínio Laufintali, né, para dizer que eu moro num condomínio. Mas você também pode colocar ali embaixo, casa tal, do distrito tal. Você pode colocar ali, não tem problema, tá? Endereço 2, digamos que eu posso colocar ainda aqui também centro. Cidade Ponta Grossa, o estado Paraná, CEP, não pode faltar, e aqui o CEP e a região que é o Brasil. Não tem erro, né, gente? Coloca o endereço da casa de vocês. O seu endereço de correspondência é o mesmo que o seu endereço residencial. Então, digamos, pessoas que moram no interior, na área rural, geralmente tem uma caixa postal na cidade ou um endereço de alguém que mora no centro, na cidade, para poder para receber correspondência. Aí eu vou colocar. Então, se você tem esse endereço, você vai colocar aqui que o seu endereço de correspondência não é o mesmo da sua casa. E aí você vai colocar esse endereço. O nome da rua, cidade, estado, aqui o estado, o CEP e o país. Tem que preencher tudo certinho. Thali, mas aí o meu visto, depois de aprovado, ele vai para esse endereço ou vai para o residencial? Ele não tem nada a ver com o visto depois de aprovado. Aquilo vai ser no próximo passo, que é você pagar a taxa do visto e selecionar o endereço que vai receber. Você pode receber em outro endereço que não seja nem esse primeiro, nem esse segundo. Esse aqui é para eles terem o máximo de informações de vocês. Todos os seus passos, os seus endereços, tá? Então, no meu caso, como o meu endereço de correspondência é o mesmo na minha casa, eu vou colocar que é o mesmo, sim.
E aqui a parte do telefone. Gente, eu acho que quanto menos coisa em branco vocês deixar no formulário, melhor. Preencham tudo. Tudo que vocês conseguirem, preencham, tá? Então, aqui vamos ao número do telefone principal. Aqui uma coisa que gera muita dúvida. Precisa colocar o mais 55, que é o código do Brasil? Não precisa, tá? Não é obrigatório, porque se você é um brasileiro, mora no Brasil, vive no Brasil, automaticamente o teu telefone é daqui. Salvo pessoas que têm um número de fora, né? Mas você pode colocar ou não colocar, não vai influenciar nada. Então, eu vou colocar aqui um número de telefone. Coloquei um número ali fictício. Aí, o segundo telefone, o que que é? Pode ser um telefone fixo, pode ser um telefone que você tenha 2 linhas também, não tem problema. Vou colocar nesse segundo aqui, sem o 55, só para vocês verem que não tem problema. Tá? Então, outro número ali, só não pode ficar igual aqui e aqui, não pode ser o mesmo número. E número de telefone comercial, eu vejo muitas pessoas deixarem em branco essa parte, pensando que é só para quem tem uma empresa. Não. Se você trabalha, você tem com certeza um telefone lá no seu trabalho. Se você é registrado ou você é autônomo e tem uma linha para o teu trabalho, você vai colocar o telefone aqui, tá? Que é o telefone que, digamos, né, numa hipótese, 1 em 1 milhão, o consulado vai ligar para confirmar se você trabalha lá, vai ter o telefone, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar o telefone da nossa assessoria. Se você achou complicado até aqui, falou, Thali, não, já cansei, já desisto, não quero, tá aqui o telefone da nossa assessoria, o WhatsApp, e pode chamar, contratar, lembrando que nesse número nós não respondemos as dúvidas aqui do canal, é só para contratação mesmo. Então, 9808-1002 é o meu número comercial, que é o telefone aqui da agência. E aí, quando que vai não se aplica? No caso, tá fazendo para uma criança, um aposentado que já não trabalha mais, etc. Então, você vai colocar que não se aplica, porque não trabalha. E se você não tem um segundo telefone, você coloca também não se aplica, ok? Você já usou algum outro número de telefone nos últimos 5 anos? No meu caso, não. Eu tô com essa linha há muito tempo, o meu telefone. Mas se você tem uma outra linha que você quer colocar, mas não precisa também você... eu esqueci o número e agora o que eu faço? Isso é só se você quer mostrar que você realmente teve essa linha, alguma coisa, que geralmente hoje uma linha, depois que a gente cancela, já vai para outra pessoa automaticamente, então eu acho que não tem nem esse motivo tão importante de informar, tá? Digamos, você teve uma empresa durante 10 anos, teve um telefone fixo naquela empresa durante muito tempo, então você pode informar que isso até uma mostra sobre o seu trabalho anterior e tal, mas só nesses casos. Agora, aqui no e-mail, você vai colocar o seu endereço principal de e-mail. Coloquei aqui um fictício também, coloque o que você mais usa e o que você, realmente é ativo. Você usou algum outro endereço de e-mail nos últimos 5 anos? Geralmente a gente usa, vários e-mails. Então, eu vou colocar aqui thalita2@gmail.com, tá? Lembrando que é fictício. Você pode adicionar vários. Geralmente a gente tem uns 2, 3 e-mails, então dá para adicionar. Vocês viram que aqui no e-mail principal a letra ficou minúscula, bonitinho. Já no segundo ele ficou maiúsculo. É a configuração do site, tá, gente? Não muda nada. E aqui eu posso adicionar vários. Eu acho que vai cair talvez a página, porque eu tô demorando, mas vamos lá. Então agora vamos na parte da mídia social. Quais as plataformas de mídia social você usou nos últimos 5 anos? Então aqui ele vai dar uma lista. Vai ser mais conhecidos aqui no Brasil: Facebook, o Google+, Instagram, LinkedIn, MySpace, Pinterest, Twitter, Tumblr, vai ser YouTube ou nenhum. Nenhum geralmente vai ser para quando você preenche para uma criança menor de 14 anos, tá? Então, vai preencher para menor, geralmente eles não vão ter a rede social, né? Ou realmente se você não tem uma rede social. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo da importância de colocar a rede social no formulário. Se você não viu esse vídeo, ele tá aqui embaixo na descrição. O consulado, ele avalia suas redes sociais antes de você ir na entrevista. Então, é muito importante, eu não vou entrar nesse tópico agora, mas o vídeo tá aqui embaixo na descrição. Assista para você entender um pouquinho mais, não minta, não esconda, não omita nada. Então, eu vou preencher aqui com as redes sociais. O Facebook, eu indico vocês colocarem o link aqui. Porque, por exemplo, você vai colocar João Silva. É impossível achar o João Silva no Facebook, porque é muito João Silva que tem, né? Então, eu recomendo que vocês coloquem o link. Eu entrei aqui no Facebook da Laufenthal só para vocês entenderem aonde que você pega esse link. Ó, aqui tá a página. Segue lá nossa página no Facebook, gente. E copia esse link que tá aqui em cima. Tá vendo todo esse link? Aí eu vou colocar ele aqui no formulário. Ele sai assim, todo grande mesmo. Tá? Deixa eu ver se ele coube todo. Ele termina com BR e aqui ele terminou com BR. Então, ele foi todo.
Tem que tomar cuidado, porque às vezes o link é muito grande e não cabe, dele não vai funcionar. Daí vocês precisam usar um encurtador de link. Vou adicionar mais uma rede social. Que outra rede social? Deixa eu ver. Instagram, que é o que eu uso muito. Então, eu vou colocar aqui, @tali.sara7. Me sigam lá, que eu sempre tenho dicas legais. Mais uma mídia social. Deixa eu adicionar o YouTube. Então, eu vou colocar aqui o link do meu canal, ou posso colocar o nome do meu canal, porque só tem um com esse nome, então é fácil de achar. Canal Voe com a Tali. É o nome do meu canal. Posso adicionar, sabe o que eu acho muito importante? Adicionar o LinkedIn. Se você tem o LinkedIn, que é do trabalho e tal, eu acho importante. O LinkedIn você coloca o link aqui também, do mesmo jeito que eu coloquei ali do Facebook, mas como eu não tenho o LinkedIn no computador, eu só vou escrever meu nome. Mas no LinkedIn eu acho legal você colocar o link para já direcionar direto para vocês, tá? Deseja fornecer informações sobre a sua presença em quais... Então para mim aqui acabou, tá bom? Essas redes sociais. Vocês viram que aqui nessa lista não tem TikTok, não tem Snapchat, não tem nada disso. Deseja fornecer informações sobre a sua presença em qualquer outro site ou aplicativo que você usou nos últimos 5 anos para criar ou compartilhar conteúdos, fotos, vídeos, atualização de status, etc. Eu só vou colocar aqui não pra gente salvar antes que caia essa página. Já volto aqui. Pronto, porque essa página é a maior de todas e aí se perder tudo isso é triste. Então, o que eu indico vocês colocarem aqui nessa página? Digamos que você, então, teve outras redes sociais que quer informar, né? Ou você tem uma outra rede social. Digamos que você tem lá 1 milhão de seguidores no TikTok e vocês viram que aqui não tem como colocar na parte de cima. Então, você pode colocar aqui qual que é a plataforma. TikTok, o Snapchat ou outra plataforma qualquer. E aí você vai identificar essa mídia. Aí você pode ir lá e colar o seu link lá do seu TikTok, vai colocar o seu link da sua rede social que você usa. Então, e você pode adicionar vários aqui. Então, esse é importante para quem quer adicionar alguma coisa que não tenha. Mas eu indico muito aqui para pessoas que têm perfil comercial, tem página empresarial. Por exemplo, eu quero colocar o meu site. Então, esse aqui é o meu site. Ó, copiei aqui o link e vou colocar aqui, ó. .com.br, certinho, completo, então é o meu site. Aí eu vou colocar aqui outra plataforma, Instagram empresarial, que é o @laufintali, é o Instagram da agência. Sempre que for Instagram, vocês colocam um @, tá? Aí eu quero adicionar outra coisa. Então, por exemplo, aqui no Facebook eu colei o da Laufintali, tá? Aí eu vou colocar ele aqui para baixo, para ser melhor. Vou colocar aqui, ó, Facebook empresarial. E aqui em cima, eu no caso teria que colocar o meu Facebook pessoal, né? Mas eu não tenho o link dele aqui, só vou deixar o modelo aqui para vocês entenderem. Então, coloquei o site da agência, o Instagram da agência e o Facebook da agência. Digamos que eu tivesse ainda mais plataformas, eu poderia ir adicionando ali. Então, você que é empresário, autônomo, você que é empreendedor, tem a sua página, não deixe de colocar. Coloque aqui que ele dá uma maior visibilidade e quem sabe o agente consular pode olhar, ver que o seu negócio é real, sua empresa é real e pode te ajudar aí, quem sabe, na aprovação. Então, essa parte aqui foi um pouco extensa, essa página do endereço e telefone, mas eu acredito que eu expliquei tudo. Vamos passar ali para a próxima página. Agora, a página com o passaporte, de novo, o passaporte em mãos. O seu passaporte, ele é regular, oficial, diplomático, né? Ou vai ser o outro. O nosso, meros mortais, sempre vai ser regular, oficial, né? Realmente, para quem é oficial e tem. Diplomático, então, é para governo mesmo, então não se encaixa conosco. Sempre o nosso passaporte, esse azulzinho aqui básico, é o regular. Aqui nós vamos colocar o número do passaporte. Então, no nosso passaporte, ele tem 2 letras e 6 dígitos. Esse que é o número do seu passaporte, ele vai estar aqui do lado da sua foto. Então, eu vou colocar fictício AB 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número fictício do meu passaporte, tá? Número do passaporte, número do livro do passaporte não se aplica. O nosso é um passaporte regular, então você pode colocar que não se aplica. País que emitiu o passaporte, ele já selecionou Brasil direto, porque lá no meu endereço eu já coloquei Brasil, então ele já selecionou aqui. Cidade, então, o meu passaporte foi emitido aqui mesmo em Ponta Grossa. Qual que é o estado? Paraná. No teu passaporte ele tá escrito o lugar, tá? A data de emissão, tem que cuidar, gente, não pode errar nisso, ó. Então, 18 de julho aqui, coloca o ano bem certinho.
O dia do vencimento do passaporte, geralmente, ó, se eu fiz dia 18, vence dia 17, sempre um dia antes de julho, e aqui 2029. Sempre maiores de 18 anos têm o passaporte com validade de 10 anos. Cuidado que quando é bebezinho é poucos meses, quando a criança tem 1 ano é outra, então pode ser um ano, 2 anos, até 5 anos a validade para menores de 18 anos, tá? Você já perdeu ou roubaram o seu passaporte? No meu caso, não. Mas se já aconteceu com você, você vai colocar sim, e aí você vai ter que preencher. Ó, ele não abriu. Então, eu acredito que a minha página já bugou e vai cair. Senão, ele deveria abrir aqui um campo perguntando o número do meu passaporte anterior. Mas aqui não aconteceu. Deixa eu tentar passar para a próxima página, mas eu acho que ele vai cair. Ok, caiu. Vou entrar de novo aqui e já parar naquela parte para não se estender muito o vídeo, tá bom? Então, voltei aqui na página. Então, ali onde eu parei. Então, você já perdeu ou roubaram o seu passaporte? Ó, se eu colocar assim... Ele vai pedir o número do passaporte. E se você não foi roubado e você não sabe, é só colocar não sei. Aonde que foi emitido o passaporte e você vai explicar. Então você pode colocar, fui assaltada, perdi o passaporte, fiz mudança e perdi, você só explica. Porque para eles é muito importante isso, porque muitas pessoas já tiveram ilegal nos Estados Unidos ou tiveram ilegal em outro país e a pessoa omite que teve esse passaporte. Então, é interessante, se você não tem problema nenhum com isso, colocar a verdade, que você teve um passaporte, perdeu, não sabe o número, etc. Então, você pode colocar aqui, tá? No meu caso é não. Então, já tinha mostrado toda essa página para vocês, aqui é fácil. Vamos passar para a próxima. E a próxima página agora, informações de ponto de contato nos Estados Unidos. Pessoa ou organização de contato nos Estados Unidos. Você tem alguma pessoa que vai te receber nos Estados Unidos? Um amigo, a trabalho, alguma coisa lá que você vai a business, a uma reunião, vai ter alguém te recebendo? Então, você vai colocar o nome ou o sobrenome dessa pessoa, tá? Mas se você não tem ninguém, então você vai colocar aqui que não sabe, que você não tem nenhuma pessoa física te esperando. No caso aqui, você precisa preencher ou um ou outro, ou um nome de uma pessoa ou de uma organização. Mas que organização, Thali? Lembram que lá na outra página eu coloquei hotel a reservar em Nova York? Então aqui, ó, hotel a reservar em Nova York. Esse é o nome da minha organização nos Estados Unidos. Qual que é o relacionamento dessa pessoa com você? Você tem relativo, né? Um relacionamento com essa pessoa? É seu esposo? É seu amigo? É associado de negócio? É seu empregador? É uma escola ou é outro? É outro, porque é um hotel, não é nada meu. Então, vamos lá de novo preencher o que a gente já tinha preenchido sobre a viagem. Então, hotel a reservar em Nova York. O endereço, hotel. Você pode colocar confirmar, a definir... Não tem problema. Eu estou usando várias palavras para vocês usarem qual prefere. Em Nova York. O estado vai ser lá em Nova York mesmo. CEP. Então, vou colocar aqui, igual a gente colocou no outro. 1, 2, 3, 4, 5. Número de telefone. Aí, nós não temos e é obrigatório colocar. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes o 5. Que é uma quantidade de número de telefone, só para dizer, tá? E o endereço de e-mail, eu não sei o endereço do e-mail desse hotel, porque eu nem sei que hotel vai ser. Então, eu vou colocar que não se aplica. Thali, mas tem certeza, pode isso. Gente, tranquilo. O meu visto foi aprovado assim, dos meus amigos, da minha família, dos meus clientes, todo mundo que eu conheço, nós preenchemos dessa maneira. E nunca vi eles falar, mas você não tem o nome de um hotel? Não precisa, tá? Primeiro faz o visto e depois você vai definir essas outras coisas. Então, vocês viram que essa página aqui é super fácil, né? Quando você colocar o nome e o sobrenome aqui, tô indo para casa de um familiar, então colocou um nome e um sobrenome, então você vai preencher os dados aqui da pessoa, então o endereço que essa pessoa mora, vai colocar o CEP da pessoa, o telefone e o e-mail da pessoa, se você tá indo para ficar na casa de alguém. No meu caso, como é um hotel fictício, eu preencho essas informações aqui, entendido? Próximo, vamos para família. E aqui, ó, já está quase, parece que tá aumentando. Você viu? Quanto mais a gente vai chegando perto, ainda vai aumentando alguns, né? Mas já passou vários, calma. Então, o nome completo do pai e a data de nascimento. Eu pego muitos casos de pessoas que não foram registradas pelo pai. Então, você vai colocar não sabe, e resolvido o problema, tá? Então, é só colocar que não sabe. Mas... também tem uma questão, tem pessoas que o pai tá ilegal nos Estados Unidos, a mãe, aí acaba colocando não sabe, só para fugir dessa questão aqui, né? Mas se você realmente não tem, coloque, é a sua verdade e vai estar aparecendo na sua certidão de nascimento, no seu passaporte, que você realmente não tem o nome ali do pai, né? Então não tem problema. Mas se você tem o nome do seu pai no passaporte e você colocar ali no formulário que você não sabe o nome do seu pai,
Aí vai parecer estranho para eles. Então, vou colocar aqui o nome do meu pai, tá? Então, coloquei aqui o sobrenome dele, que era de Miranda, e o nome coloquei só pai, tá? Mas você vai colocar o nome do seu pai de verdade, não vai escrever pai. Data de nascimento, eu vou colocar aqui uma data fictícia. O seu pai está nos Estados Unidos? Não, meu pai não está nos Estados Unidos. Se o seu pai realmente está nos Estados Unidos, você vai colocar sim. E você vai colocar o status do seu pai nos Estados Unidos. Aqui tá nós, cidadãos, mas no inglês ele fala cidadão americano. Residente permanente legal, não imigrante, outro ou não sei. Então, no meu caso, meu pai não está nos Estados Unidos. Agora, vou aqui pro sobrenome da mãe. Então, vou colocar aqui, mãe, o sobrenome, e aí igual vocês preenchem, tá? Vou colocar aqui uma data também de nascimento fictícia, mas aí vocês colocam certinho dos seus pais. Sua mãe está nos Estados Unidos? Mesma coisa, minha mãe não está. Se ela tivesse, eu teria que preencher ali. Você tem parentes imediatos, além dos pais nos Estados Unidos? O que é parente imediato? Eu vou colocar aqui sim. Digamos que eu tenho um parente nos Estados Unidos. Que parente que é esse tipo de parente imediato? Olha, cônjuge, então esposo, esposa, noiva ou noivo, criança, que no caso é filho ou filha, ou irmão e irmã. Então, isso são imediatos, nada além disso. Então, digamos que o meu esposo estivesse nos Estados Unidos, eu ia colocar o nome dele, ia preencher aqui e o status dele nos Estados Unidos. Mas no meu caso, não, eu não tenho um parente imediato. Quando eu coloco não, ele abre mais uma pergunta. Você tem algum outro parente nos Estados Unidos? Aí, esse outro parente, o que que é? Você tem um primo, um tio, um afilhado, um sobrinho. Aí é um parente já de terceiro grau, é um parente já de segundo grau. Aí, se você colocar que sim, tem, ele não vai acontecer como o parente imediato, que pede nome, sobrenome e o relacionamento com você. Se você colocar sim, ele não vai aparecer nada. Eles só vão saber na entrevista que você tem um familiar lá. Pode ser que eles perguntem ou pode ser que eles não perguntem. E vamos à polêmica. Thali, meu irmão está ilegal nos Estados Unidos. O que eu faço? Coloco no formulário? Eu sou sempre do time fala a verdade. Porque se você é negado falando a verdade, você vai de cara limpa e com o peito erguido, peito estufado na próxima entrevista. Se você é negado mentindo, você vai ter que continuar aquela mentira, depois você não sabe se foi negado porque mentiu ou não, a tua cabeça vai entrar em parafuso. É muito complicado essa questão. Eu sempre indico falar a verdade. Mas o meu familiar estando lá ilegal pode me prejudicar? Pode. Infelizmente pode. Né? Porque eles podem achar que você também tá indo ficar ilegal, eles podem achar também que você vai morar, trabalhar lá, mas eu já tive muitos casos de pessoas que estão com parente ilegal, falou a verdade e comprovou que tem vínculo suficiente para ir voltar e que a pessoa não tem esse interesse. O meu familiar fez isso, mas essa é a índole dele, não é a minha, digamos, né? Não condenando quem foi ilegal, mas só para vocês entenderem como que é analisado pelo consulado. Então, eu sei que eu tenho um primo que mora lá, mas eu não sei nem o nome, eu nem converso com esse primo, então não coloque sim, porque você vai se enrolar à toa. Digamos que você coloca sim, o agente consular pergunta quem é esse familiar. Eu não sei, eu sei que se chama Joaquim. Do quê? Não sei. Mora onde? Não sei. Faz o quê? Não sei. Aí vai parecer estranho. Se é uma pessoa que não está no seu convívio, assim, que você mantém um relacionamento, então não tem motivo, porque depois você vai se prejudicar de não saber responder as informações. E se você colocar que você tem um familiar lá, nos Estados Unidos, no dia da entrevista eu recomendo você levar a documentação também desse seu familiar para comprovar que está tudo ok com ele ou ela nos Estados Unidos. Então, essa página é um pouquinho mais complicada, se alguém tem algum familiar, mas para quem não tem é fácil, passa rapidinho aqui. Então, vamos para a próxima. Então, a família, ele tem a questão da família parentes, que são os pais, e cônjuge. Se você colocou que você é solteiro, então ele não vai abrir essa parte cônjuge, né? Ele abriu para mim porque eu coloquei que o meu estado civil é casada. Então, agora eu vou colocar aqui as informações do meu esposo. Olha aqui os meses, é engraçado. Maio é poderia. Então, às vezes ele traduz para umas coisas bem doidas. Então, eu coloquei o nome do meu esposo, o nascimento dele, a nacionalidade. Então, no caso, ele é colombiano, nasceu na cidade de Ocaña. E, de novo, ele pede aqui o país. Aqui vocês podem notar uma coisa. Qual que é a diferença? País, região aqui, Colômbia e aqui. Se ele já tivesse a cidadania brasileira, eu poderia colocar aqui que ele é brasileiro, porque ele já teria essa cidadania, nacionalidade, né? Mas no caso ele não tem. Então a nacionalidade dele segue sendo colombiano e ele nasceu na Colômbia, tá? Aí qual que é o endereço do meu esposo? Igual o meu endereço de correspondência.
Lembra que era a segunda opção que tinha, se você tem um endereço de correspondência? Igual o seu endereço de contato nos Estados Unidos, se você tivesse selecionado na parte anterior que você tem um esposo nos Estados Unidos. Não sabe, acreditem, eu já preenchi formulário de pessoas que falaram que não sabiam o endereço do esposo. E outro, aí você tem que especificar qual que é esse endereço, né? Porque o outro, às vezes, é muito comum pegar caso de pessoa que uma esposa está trabalhando fora, em outro estado, então tem outro endereço. Então, isso é super comum. No meu caso, o meu esposo mora no mesmo endereço que eu moro. Então, ele não vai pedir para que eu venha preencher isso, porque eles já têm lá na minha página do endereço, tá? Então, essa página aqui é bem fácil. Se você colocar que você é divorciado, ele vai abrir nessa página aqui informações sobre o seu ex-marido, sobre a sua ex-esposa. Ai, Thalia, eu não quero nem saber dessa pessoa, mas faz parte da sua história, já esteve registrado um dia, então você precisa colocar. Então, se você colocou que é divorciado, em vez de aparecer essa página cônjuge, vai aparecer informações do ex. Nome, sobrenome, data de nascimento, cidade que nasceu, estado, quando você casou, quando você divorciou e, pasmem, vai pedir um pequeno resumo do motivo do divórcio. É chato, é um pouco constrangedor, mas é necessário, tá? Então, se você é divorciado, essa página aqui vai abrir diferente para vocês. E se você colocou que tem união estável ou parceria doméstica, você vai preencher, esse aqui também vai aparecer, tá bom? Então, vamos continuar agora uma das melhores partes para mim, que é a questão do trabalho, e também que levanta muitas dúvidas. Fica calmo que já tá terminando, vocês viram aí que é uma das últimas páginas já. Então, selecione uma ocupação primária. É bem raso, são poucas opções que tem aqui. Então, ó, agricultura, artista, negócios, comunicação, ciência da computação, educação, engenharia, governo, serviços culinários, dona de casa, estudante, vocação religiosa, desempregado. Tem essas, militar, saúde médica, então tem várias opções. Então, se você trabalha na área do campo, na área da pecuária, você pode selecionar aqui agricultura. Se você é médico, enfermeiro, dentista, tudo que envolve saúde médica, você vai selecionar saúde médica. Se você é da marinha, do exército, da aeronáutica, vai selecionar militar. Então, ele é bem resumido, sabe? No meu caso, eu vou colocar negócios, porque eu sou proprietária do negócio. Então, eu vou colocar aqui o nome. E não, eu preenchi aqui com os dados da Laufenthaler. Laufenthaler Viagens e Turismo Ilimitada. Senador Pinheiro Machado, 361. Aí no endereço 2 eu coloquei Sala B, Centro. CEP, cidade, estado, o telefone. Lembrando aqui, se quiser colocar o mais 55, não tem problema. E o país. Aí a data do início, eu não lembro agora de cabeça, mas eu tenho que colocar a data que eu abri então no CNPJ. Então eu lembro ali que foi janeiro de 2017, então coloquei ali, mas eu tenho que fazer algo exato, tá, gente? Eu se eu não me engano, me falha a memória, dia 17. E então você, se digamos você é registrado, CLT, tem contrato de trabalho, autônomo, você vai colocar aqui as suas informações bem certinha. Deixa eu colocar aqui, fazer um exemplo, como se eu fosse registrado na agência. Só uma questãozinha aqui, ó. Do lado do Laufenthaler Viagens, eu posso também colocar o CNPJ, tá? Vou colocar aqui fictício só para vocês verem, mas se você tem um CNPJ, você pode colocar também, sem problema. Mas então eu vou colocar aqui outro, porque aqui ele não pergunta se tem, não te dá a opção de carteira assinada, registrada, nada disso. Outro, então especifique o outro, né? Então eu vou colocar, digamos que eu trabalho na agência e minha carteira está assinada como agente de viagens. Tomem cuidado. Eu já vi tanta pessoa ser negada por causa dessa besteirinha. Sempre informe conforme está na sua carteira de trabalho, no seu olerite. Tem pessoas que trabalham como caixa de supermercado. Coloca ali caixa de supermercado, mas, na verdade, lá no formulário, na carteira está registrado como repositor. Então, não bate. Fala, poxa, mas é isso ou isso? Então, sempre coloca exatamente como está na carteira, ok? Então, agente de viagens. Aí, no meu caso, se eu sou registrada na agência, eu não vou colocar o CNPJ da agência, tal, porque ele não me pertence, então eu só coloco os dados mesmo da empresa. Agora, vamos à renda mensal. Qual que é a renda mensal? Você vai colocar com todos os seus ganhos. Então, aqui, como que eu posso colocar? Então, eu tenho o meu salário que eu ganho aqui na agência, eu também tenho um salário, digamos, eu tenho um valor que eu recebo mensalmente aqui do YouTube pelos vídeos, também tenho algumas comissões de parcerias que eu faço, então eu posso juntar tudo isso numa renda só, mas eu preciso comprovar. Quando eu fui fazer o meu visto, eu levei
a minha declaração de imposto de renda, levei os históricos do YouTube com todos os meus pagamentos, levei as minhas notas fiscal que eu faço para os meus parceiros, né, de parceria que eu ganho comissão. Então, eu juntei tudo. Então, eu tinha como comprovar, além do meu extrato bancário e que eu declaro certinho o imposto de renda com esses valores. Então, não vou colocar, óbvio, quanto que eu ganho aqui, mas vou colocar aqui uma renda de R$ 2.400 aqui. Por que eu coloquei 2.400? Eu acho que, no mínimo, uma renda de 2 salários mínimos é o que você deve colocar no formulário, sabe? Ah, Thali, mas se eu ganho meio salário mínimo, 1 salário mínimo... O principal ponto que eles vão examinar para você ser aprovado para o visto americano é se você tem condições de pagar a viagem para lá. Então, você precisa ter uma renda a mais para isso. Então, eu recomendo que no mínimo, no formulário, sempre seja no mínimo dos mínimos 2 salários mínimos, tá? Não menos do que isso, tá? Se você ganha menos do que isso, mas tem algumas rendas por fora que possa colocar e tem como comprovar, ajuda. Quanto mais tiver, mais chance você vai ter, porque vai comprovar que você tem como pagar a sua viagem. Mas calma, que eu já tive pessoas que colocaram que ganhava 20, 25 mil reais por mês e foram negados, né? Não é só também o valor, é o conjunto todo ali, né, que vai somar no final para aprovação ou não. Essa página eu tô demorando muito, ela vai cair, então eu só vou escrever aqui um oi para salvar ela, para ela não cair. Mas eu acho que já foi tarde demais. Então, se você vê que vai demorar muito numa página, escreve qualquer coisinha ali só para passar, para não perder tudo. Mas no caso eu já sei que eu perdi. Vou esperar cair aqui o sistema. Vocês estão contando aí quantas vezes já caiu desde que nós estamos conversando aqui? Eu estou preenchendo já à noite, fora do horário de trabalho, porque é um horário que é mais tranquilo. Mas você preencher isso aqui de manhã, de meio-dia, à tarde, gente, é horrível. Cai 10, 15 vezes num preenchimento. É muito difícil. Agora à noite tá caindo até que pouco. Então, mas eu vou voltar aqui já na página e continuo a explicação para vocês. Bom, como não salvou aquela página, eu perdi tudo. Então, vou preencher aqui rapidinho e já mostro para vocês. Voltei aqui, então, com a minha atuação normal, né? Negócios, endereço, CNPJ, tudo da agência. E aqui, descreva brevemente as suas funções. Eu vejo muita gente só colocar aqui dono e proprietário, chefe, dono. Se tá pedindo para você descrever brevemente, aqui você precisa fazer um resuminho. E, geralmente, eu indico você escrever o que você vai falar lá na entrevista. Eu vou fazer um pequeno resuminho e já explico para vocês. Então, eu fiz um pequeno resumo aqui do meu trabalho para vocês entenderem como que vocês vão fazer o de vocês, tá? Fiz um resuminho mesmo, deu 4 linhas. Então, sou proprietária da empresa Laufenthal Viagens, né, o CNPJ, há 7 anos. Eu acho legal sempre você poder colocar aqui o tempo, né, se você já tem um certo tempo, né, tenho 5 anos no trabalho, 6, 10, eu acho legal você colocar, porque demonstra que você tem um vínculo já, né, que você é uma pessoa assim, que tá mantendo fixo ali naquele lugar. Então, eu acho interessante colocar o tempo. Coloquei aqui, gerencio a empresa, que hoje possui 11 funcionários, atuo na área administrativa e como guia de viagens. Então, falei um pouco sobre a agência, quantos funcionários tem e o que eu faço na empresa hoje. Então, você vai fazer isso na sua área. Por exemplo, eu trabalho como caixa. Então, né, trabalho há 3 anos no supermercado, onde atuo como caixa, né, onde ajudo os clientes a passar suas compras. Faz um resumo. E aqui vocês viram que dá para usar acento. Ele vai ficar tudo em caixa alta, maiúsculo, mas ele nos dá a opção de colocar acento. Então, use e abuse dos acentos aqui, deixa o português bem bonitinho, é a única parte que dá para colocar. E, novamente, voltando à questão do idioma, preenchemos em português, porque é o nosso idioma nativo aqui, e a sua entrevista vai ser em português, ou se você falar que fala inglês, pode ser em inglês também. Então, você não precisa preencher reforçando o formulário em inglês, só se você quiser falar bem o inglês. Mas, geralmente, nós preenchemos em português, para você também não ter nenhum erro, não escrever alguma coisinha ali que não tá certo e eles não entender bem. Quem vai avaliar você vai ser um agente consular que às vezes não fala tão bem o português. Então, quanto mais palavras simples você usar nesse resumo, melhor. Não queira inventar muita coisa, encher de coisas, palavras difíceis. Eu coloquei gerencio, atuo, mas não queira colocar aquelas palavras super difíceis que eles não vão entender e aí não vai ser favorável para você. Quanto mais simples,
melhor, porque fica de melhor entendimento do agente consular. Eu vou salvar aqui enquanto eu falo também, só para não cair, mas digamos que você é autônoma, você pode colocar aqui, trabalho como confeiteira há tanto tempo, aonde atuo fazendo bolos, doces para festa em geral, atendo a casamentos, tenho uma carteira de mais ou menos 30 clientes, 40 por mês, uma renda em média de tanto, então você pode usar, assim, o que você faz, você tem que resumir ali e que fique claro para o agente consular e que você possa falar ali na entrevista e que ele esteja lendo e você falando e que batam as informações e dê tudo certo. Antes de mudar para a próxima página, eu só quero colocar aqui a questão de estudante, que também levanta muita dúvida. Então aqui, quando é estudante, né, vai colocar o nome da escola tal, aí o endereço da escola ou faculdade tal, se a sua ocupação primária é só estudar. Então, digamos que você está preenchendo para os seus filhos, que são menor de idade, que ainda não coloca ali o trabalho, então você vai colocar a principal função como estudante. Ou se você só estuda, não trabalha, então você vai colocar só estudante. O nome da escola, o endereço, o telefone da escola, quando que você começou a estudar, a renda, aí vai colocar que não se aplica, porque você é estudante, salvo aqueles que são bolsista, e aí recebe, além da bolsa, recebe um valor. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, sou aluna do ensino médio, sou aluna do terceiro ano do ensino médio. Um exemplo, se você está preenchendo para um menor de idade, né? Ou sou aluna do terceiro período da faculdade de turismo. Ok, então você coloca sobre a escola ali, bem tranquilo, né? Vamos agora para a próxima página. Você já trabalhava anteriormente? Onde você trabalhava anteriormente? Então, eu vou colocar aqui sim, que eu já tive um trabalho anterior. Então, aqui eu preenchi também uma coisa não real, né? Então, eu coloquei aqui agência de turismo tal, que eu já trabalhei, na rua tal, no centro, o telefone. Então, você vai preencher bem certinho, geralmente na sua carteira de trabalho vai ter essas informações. Qual era o meu cargo? Eu era agente de viagens. Qual era o nome do meu supervisor? Então, vou colocar aqui fulano de tal, nome e sobrenome. Itália, eu não lembro, faz muito tempo, eu não lembro. Aí você coloca não sabe, não tem problema, tá? Desde quando que eu trabalhei? Então, vou colocar aqui qualquer data. 2010 a 2 de fevereiro, digamos, de 2017, antes de eu abrir aquela Alfintale, foi o período que eu trabalhei nessa agência. E aqui eu vou fazer novamente uma descrição. Então, eu coloquei aqui, trabalhei durante 3 anos na agência de viagens tal, onde atuei no setor administrativo e com agenciamento de viagens. Coloca um resuminho que você fazia no seu trabalho anterior. Você pode adicionar mais de um, ok? Então, é só clicar aqui em adicionar, que você pode adicionar até 2. É o máximo que você pode adicionar. Vou colocar aqui remover. Esse aqui eu preenchi para vocês verem, mas eu não precisava preencher. Por quê? Aqui em cima fala, forneça suas informações de emprego dos últimos 5 anos em que esteve empregado, se aplicável. Eu já tenho há 7 anos a agência, então eu não preciso mais preencher o emprego passado. Mas eu preenchi aqui para vocês verem como que é. Então, se você tem mais de 5 anos, não precisa preencher. Outra questão também dessa parte aqui, prestar atenção. Digamos que você tenha 2 empregos. É registrado, digamos, trabalha como enfermeiro num posto de saúde, de dia e de noite em outro. Você tem 2 fontes de renda, mas vocês viram que na outra página do trabalho principal só pode colocar um trabalho, uma fonte de renda. Então, eu indico vocês usarem esse trabalho anterior para colocar o segundo trabalho que vocês têm, porque isso hoje é muito comum. Eu pego muitos casos para preencher o formulário dessa maneira. Ou vamos dar um exemplo que eu fiz no meu formulário também. Como a minha renda no YouTube é um valor que é um pouco bom, né? Um valor de um salário, então, e eu coloco no meu imposto de renda e eu falei no meu formulário sobre, então digamos que eu vou colocar ali como um empregador extra YouTube. Então, o nome do empregador eu posso colocar aqui, YouTube, um exemplo, tá? Aí o endereço aqui também eu posso colocar não se aplica, aqui não sei, né? Aí eu posso colocar aqui segunda renda, ou renda extra também, segunda fonte de renda. E aí, desde quando que eu recebo esse valor? Só que uma questão que ele vai aparecer aqui é que ele tem que aparecer uma data que você já saiu. Ele não deixa você colocar que você ainda está fazendo esse trabalho porque é o emprego anterior. Então, hoje é 26 de setembro, eu vou colocar que eu saí 25 de setembro, porque se eu colocar já o dia de hoje, ele não aceita. Então, posso fazer uma descrição aqui. Então, eu coloquei aqui, além do meu trabalho
eu possuo uma renda mensal no valor tal, vindo da monetização dos meus vídeos no YouTube. Gente, esse aqui é só um exemplo básico, mas vocês podem colocar várias coisas. Digamos que você trabalha de segunda a sexta no seu emprego registrado e final de semana você faz doce, bolos, salgados, todas essas delícias para festa, costura, faz artesanato e você tem uma renda para aquilo, você pode colocar também que você tem uma segunda renda, o que é, mas isso realmente se você vê que é uma renda que vale a pena, que você tem também como comprovar, tá bom? Aí você pode usar esse segundo campo aqui como um trabalho anterior, mas um trabalho atual. Frequentou alguma instituição de ensino de nível secundário ou superior? Coloquei que sim. Isso vai ser secundário ou superior, não é o fundamental ou o ensino médio, gente. Vai ser ou um curso técnico, ou faculdade, pós-graduação, graduação, mestrado, doutorado, tá? Então não é ensino fundamental nem médio. Então aqui eu vou preencher com os dados, você pode preencher várias faculdades. Eu posso colocar aqui 3 faculdades que eu fiz, e aí você pode ir adicionando. Já tive gente ali que eu preenchi com 10 faculdades, não tem problema, você pode preencher. Eu preenchi os dados aqui da faculdade para vocês terem uma ideia, tá? Então eu coloquei aqui o nome da faculdade, coloquei o endereço aqui fictício, o curso turismo, a data de início e a data de término, porque já me formei, tá? O que eu indico vocês colocarem aqui? Coloca um parênteses e coloca assim, formado. Já terminei esse curso. Então, turismo formada foi de fevereiro a tão. Por quê? Porque tem pessoas que começam o curso e nunca termina na vida, né? Às vezes pode colocar ali que ficou 5 anos, mas na verdade tá trancado. Então, coloquei entre parênteses que tá formado. Isso é uma coisa minha, tá? Não é uma regra, mas eu acho legal. Aí a universidade 2, né? Coloquei rua tal, centro. Aí a minha faculdade, né? Esse aqui no caso a minha terceira faculdade foi teologia. E eu já terminei ela agora, mas digamos que eu ainda esteja cursando. Então eu vou colocar entre parênteses cursando, que não tá trancada, não tô formada, mas eu tô cursando. E aí como que funciona quando eu tô cursando? Então eu vou colocar aqui que eu comecei em fevereiro de 2019 e que eu ainda vou me formar em dezembro. Mas ele não vai deixar colocar no formulário isso. Então eu vou colocar a data de ontem, que é 25 de setembro. Se eu colocar hoje 26 ou colocar dezembro, ó, deixa eu colocar que eu vou me formar em dezembro. Ele não vai deixar eu passar para frente o formulário. Bom, caiu, já volto. Então ele caiu aqui, eu preenchi tudo de novo, todas as informações, né, porque tinha caído. Então, voltando ao turismo, eu coloquei formada. Aí eu coloquei aqui que eu vou terminar em dezembro a faculdade. Deixa eu tentar passar para frente. Ó, você vai falar a data de atendimento, no caso é a tradução, né? Mas a data do curso não pode ser igual ou posterior a hoje. Porque aqui ele tá perguntando se você é formado, não se você tá cursando alguma coisa, tá? Mas nós usamos, né? Claro, para informar que também estamos cursando. Então, o que é o correto fazer? Setembro, vou colocar o dia de ontem, 25. E aí eu coloquei cursando entre parênteses. E eles já sabem que estou cursando. Digamos que quando eu começar a cursar ali um mestrado, eu também posso colocar. Você pode colocar, se você tem técnico, eu fiz um técnico em informática, eu fiz um técnico em design, você pode colocar tudo aqui, salvo se você tem o certificado reconhecido pelo MEC, tá? Então, vamos ao próximo. Agora estamos terminando já, gente, calma aí. Você pertence a um clã ou uma tribo? Eu não. Quais os idiomas que você fala? Então, primeiro de todos, eu falo português. Aí vou colocar aqui que fala espanhol. Se você se garante no inglês, você pode colocar inglês ou você pode colocar assim também intermediário também, se quiser colocar entre parênteses. Falo hebraico. Então você pode colocar uma lista de idiomas que você fala. Você já viajou para algum país ou região nos últimos 5 anos? Já viajei para um monte de país aqui, então dá para ir, pode ir selecionando aqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui os últimos que eu fui agora por sequência. México. Eu coloquei uma lista de países aqui, não coloquei todos, porque ele ultrapassa o número que dá para pôr aqui, mas eu coloquei alguns países aqui, México, Israel, Egito, os países que eu fui esse ano. E eu coloquei uma observação aqui no final. Itália é um país e também tem mais uma opção aqui, que é a Santa Sé, que é a cidade do Vaticano, que é considerado também o menor país do mundo. Então, se você visitou a Itália e foi no Vaticano, por mais que você não tenha um carimbo no passaporte, você pode colocar
que você visitou a Cidade do Vaticano. É bem legal isso também, muitas pessoas não percebem isso no formulário, mas aí já é 2 lugares para você colocar no formulário, né? E aí também você pode colocar os países que fazem fronteira com o Brasil, Paraguai, Uruguai, aqui Argentina, que o pessoal vai muito, né? Às vezes porque quer tirar o visto, vai viajar pertinho para poder colocar aqui no formulário, mas eu acho que países assim mais longe pesam um pouco mais. Tá? Então, se eu fosse colocar esses países, eu conheço todos eles, eu posso adicionar, só que eu colocaria embaixo. Daria importância aos países europeus e depois deixaria os da América do Sul, que é mais próximo, por último. Porque a questão das viagens conta muito, é um peso bem grande na hora da entrevista. Eles querem saber por que os Estados Unidos tem que ser o primeiro destino que você vai viajar. Você nunca saiu do país, por que precisa ser os Estados Unidos? Né? Algum lugar tem que ser o primeiro, então, mas eles querem saber por que lá. Por que não foi para outro lugar, etc. Então, ter um histórico de viagens ajuda muito, ajuda bastante ali na hora da aprovação do visto. Não é tudo, mas é um conjunto, né, que no final pode ajudar na aprovação. E agora são as perguntas de segurança, né? Você já pertenceu, contribuiu ou trabalhou para uma organização profissional, social de caridade? No meu caso, não. Mas se você faz parte de uma ONG, faz um projeto social, alguma coisa, você pode colocar sim e especificar o nome dessa organização, tá? Cruz Vermelha, alguma coisa do tipo. Você tem habilidade ou treinamento especializado com armas de fogo, arma biológica ou química? No meu caso, não. Mas digamos se você é militar, se você é policial ou você tem porte de arma ou alguma coisa, aí você precisa colocar. Coloca assim e explica. Por exemplo, se você é militar, você pode escrever assim. Tenho habilidade e treinamento com armas de fogo porque sou militar. Preciso disso para exercer a minha função, a minha profissão. Ponto. Tá? Então, é bem tranquilo em relação a isso. E você vai ter também o documento, o porte de armas, né? Para levar no dia para comprovar. Você já serviu o exército? No meu caso, não. Mas se você já serviu, você vai precisar preencher algumas coisas. O país, o ramo do serviço. Então, ali, se você foi do exército, qual que é a sua classificação? Você foi o quê? Sargento? Você foi cabo? Você foi o quê? E a sua especialidade militar. Cada, né, nessa área sempre tem especialidade, e aí você coloca a especialidade que foi a sua ou é. A data que você começou e a data que você saiu. Tá, mas eu ainda tô no serviço militar, então você vai colocar a mesma coisa. A data anterior do preenchimento do formulário, tá bom? Então, no meu caso, não. Você já serviu, foi membro, esteve envolvido em algo paramilitar, grupo rebelde, grupo guerrilheiro? No meu caso, não. Então, eu vou passar para frente. Aqui não deixou eu colocar o parênteses. Às vezes deixa, às vezes não deixa. Então, o inglês intermediário sem o parênteses, né? Na verdade, eu vou tirar o intermediário ali. Foi só um exemplo. Então, vamos seguir para o próximo. E aqui, gente, serão 5 páginas, que eu não vou ler para vocês todas elas, porque é muita coisa e são coisas de segurança. Então, pergunta aqui, se você tem uma doença transmissível, um distúrbio mental, você já foi usuário viciado em drogas. Muita atenção aqui nessa pergunta, gente. Se você realmente tem alguma coisa, por exemplo, ali, hanseníase, gonorreia, sífilis em estágio infeccioso, tuberculose, porque eu já ouvi casos de pessoas que falaram que não tinha nada disso, tiveram visto aprovado, normal, e na hora que for entrar nos Estados Unidos, sabe aquela revista da mala? Acharam esses medicamentos para essas doenças em específico. E falaram, poxa, mas você não informou que você tinha essa doença, tal. Então, não tem problema, você não vai ter o visto negado por você ter a doença. Mas precisa informar, porque é uma importância de saúde pública isso. Então, procura não mentir, tá? Então, aqui no meu caso, eu vou colocar não. Eu nunca fui detida, nunca conspirei contra os Estados Unidos, nunca fiz lavagem de dinheiro, nunca fiz um crime de tráfico, nunca ajudei ninguém a cometer tráfico, não sou filha de traficante, não sou espiã, não sou terrorista. Depois vocês leem com calma todas essas perguntas, mas no meu caso não se encaixa nada, tá? Mas eu já preenchi formulário de pessoas que sim, já tinham participado de um homicídio, já tinha sendo deportado, então não se encaixa a mim, mas leia com calma, porque quem sabe pode ter acontecido uma dessas situações com vocês, né? Você já renunciou à cidadania americana, etc. E agora chegou finalmente ao ponto da revisão. O ponto aqui da revisão vai aparecer então tudo que preenchemos no formulário, né? Aqui é a hora que você precisa ver tudo, gente, antes de finalizar. Então confere, o nome, se tá ok, olha aqui o número do passaporte. Se não tiver certo, você clica em editar e arruma.
Aqui o endereço, site, as informações do passaporte, as informações da viagem, quem vai viajar comigo, sobre os Estados Unidos, aonde eu vou ficar, sobre os meus pais, sobre o meu esposo, sobre o meu trabalho, minha segunda renda, sobre as minhas faculdades, alguns países que eu viajei, os idiomas que eu falo, e aqui no final as perguntas de segurança, né? No final ele vai aparecer o estado que eu escolhi. Então digamos que eu comecei escolhendo o estado de São Paulo para entrevista, mas chegou no final eu desisti. Eu vou mudar para o Rio. Então é só mudar aqui, não tem problema, tá? Você pode alterar. Uma outra questão, vocês viram que aparece aqui essa questão da foto. Se você selecionar que você vai fazer a entrevista Brasília, Rio, São Paulo, você não precisa adicionar uma foto, ok? Você só precisa adicionar uma foto se você for fazer uma entrevista em Recife ou Porto Alegre, porque lá eles não têm o caso. E aí você não consegue terminar esse formulário sem anexar uma foto. Tipo, uma foto de documento assim, você tira e coloca ali com um fundo branco. Então, finalizamos com o local. Aqui vai ter uma questão que você se compromete que você está falando a verdade. Alguém te ajudou a preencher essa solicitação? No meu caso, não. Você está assistindo pelo YouTube? Você não precisa colocar assim, a Thalita do YouTube me ajudou. Não, você vai colocar não. Quando nós fazemos assessoria aqui para as pessoas, aí nós colocamos o nome da nossa assessoria, o endereço, o estado, e não tem nenhum problema nisso. Nós fazemos assessoria até para a pessoa dos outros estados lá em cima ou até fora do país, e não tem problema nenhum contratar uma assessoria e colocar ali o nome, o telefone da assessoria, tá? Aqui eu vou assinar colocando o passaporte que eu coloquei aquela hora, que eu já nem lembro, gente, foi acho que AB 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vou colocar o número de segurança. E agora, muita calma nessa hora. Vou enviar. E agora é a confirmação, agora é a hora da verdade, temos que ser rápido. Para você ter esse formulário em mãos, guardar ele para você não esquecer, você só vai ter agora essa oportunidade. Você vai clicar aqui no meio, imprimir aplicativo. Você não vai precisar disso no dia da entrevista, só precisa da confirmação. Mas aqui você vai ter todo o formulário que você preencheu. Quando eu sair dessa página, eu nunca mais consigo esse formulário. Então eu vou clicar aqui em imprimir, mas no meu caso aqui eu vou salvar como PDF. Então o formulário salvar. Pronto, ele já tá aqui no meu computador. O formulário completinho. Salvo. Agora, digamos que minha entrevista é daqui 4, 5 meses, 6 meses, eu vou lá, vou olhar, eu falei que vou em outubro, eu falei isso, mas mudou meu salário, mudou tal coisa. Aí você pode fazer essa alteração. Voltar para a confirmação. E aí eu preciso imprimir a confirmação. É esse aqui que você vai levar no dia da entrevista. Tá? Se você colocou a foto para Recife e Porto Alegre, vai aparecer a foto, mas todos vão precisar ter esse documento aqui para levar no dia da entrevista, ok? Então, aqui ele explica, isso não é um visto, mas tem todos os meus dados aqui. Confere de novo se tá tudo certo, nome, sobrenome, e aqui o lugar que eu preciso ir, lá em São Paulo. Eu posso mandar também minha confirmação por e-mail, imprimir, mas quando eu sair dessa página aqui, eu já não consigo mais salvar o formulário completo, só a confirmação depois. E agora, o que eu preciso fazer? Digamos que eu preenchi para mim, digamos que agora eu vou preencher para o meu esposo, para os meus filhos, para minha mãe. Agora é só eu clicar aqui nessa bolinha aqui e sair e voltar e começar tudo do zero, tá? Então não tem algo que você vai... Ali tem familiar, mas não tem nada disso. Você vai começar do zero para cada pessoa. Então, se você é um casal que tem 4 filhos, 6 formulários que vocês precisam. Não é porque eu coloquei já o nome do meu esposo que ele vai viajar comigo, é que o formulário já é dele também. Não. Então, é um formulário para cada solicitante. Viajantes, quase 2 horas aí de vídeo, mas finalizamos. Eu tentei dar o máximo de detalhes possíveis, vocês viram que eu não economizei tempo, nem explicação, como eu falei no início do vídeo. A mesma atenção que eu dou para preencher um formulário dos meus clientes, eu estou dando para vocês aqui de coração e eu espero que seja muito útil, que você possa aproveitar dessas informações e ter o visto americano aprovado, que você tenha esse selo também no passaporte. Mas se você viu ainda que ficou alguma dúvida, você pode enviar a sua pergunta aqui no canal. Sempre vou estar respondendo. E se você quer contratar nossa assessoria, chegou agora no final e falou, Thali, é complicado mesmo, não tenho paciência, entra em contato no telefone que está aparecendo nessa tela, faz assessoria conosco, vai ser um prazer. Vamos com certeza fazer o melhor possível para você e sua família ter o seu visto americano aprovado.
E além disso, a nossa assessoria também sempre dá dicas importantes. Quem sabe você fala, Thalia, o meu perfil não é muito bom, será que eu posso melhorar alguma coisa? O que vocês me indicam? Ou o meu caso é muito específico, o caso da minha família. Nós estamos aqui para isso, para ajudar a tentar achar uma solução, sempre puxando para o lado da verdade e da parte legal, é claro, mas nós estamos aqui para isso. Então, se você quer a nossa assessoria, entre em contato no telefone que está aparecendo na sua tela. Esse vídeo vai ter uma continuação. Eu vou fazer um vídeo ensinando como preencher para criança e também como para preencher para outros tipos de visto. E vai ter a parte 2, que é onde eu vou explicar como você faz agora o próximo passo, que é agendar a entrevista do visto. Eu já tenho esse vídeo aqui no canal, tá aqui na descrição, mas eu vou fazer um 2.0 atualizado para explicar para vocês como vocês vão marcar a entrevista, como que vai funcionar. Se você gostou, né, que seja um pouquinho desse vídeo, me ajuda, deixa o seu like, deixa o seu comentário se você assistiu até aqui, fala, olha, cheguei até o fim, deixa aqui seu comentário. E não esquece de se inscrever no canal. Ajuda, nem que, tá, eu não gosto muito de assistir os vídeos, o YouTube, mas se inscreva para me ajudar. Quero muito chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Me ajuda, se esse vídeo te ajudou um pouquinho, me ajude também. E me siga lá no Instagram, que sempre estou postando dicas muito legais por lá. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.